Boa noite, irmãos, graça e paz. Estamos aqui novamente, para aprender mais acerca do livro de Jó. Antes, porém, vamos orar, colocar esse tempo diante do Senhor para que Ele nos ajude, nos dando entendimento na sua palavra, nos dando revelação, abrindo o nosso entendimento. Amado Deus, colocamos esse tempo em Tuas mãos. Senhor, te agradecendo pelo privilégio de podermos estudar a Tua palavra, de ministrá-la. Senhor, ela tem sido alimento para as nossas almas todos os dias. Assim como precisamos do alimento físico, que perece, precisamos também do alimento espiritual, Senhor, que nos leva, ó Pai, para a vida eterna. Nos purifica, nos santifica, a Tua palavra é esse alimento. E, ó Pai, produz no nosso coração amor por ela, Senhor. Que possamos a cada dia mais valorizar a Tua palavra, nos sentir privilegiados por tê-la de uma forma tão acessível. Agora, Senhor, nesse tempo que estaremos juntos aqui, abre o nosso entendimento, o Teu Espírito nos ajude, Senhor, a compreender a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos, que o Senhor nos ajude nessa noite. Fazer uma rápida retrospectiva da aula passada. Nós estamos no nosso segundo encontro para falarmos acerca do livro de Jó. O livro de Jó tem como tema principal o sofrimento humano. E lendo, estudando o livro de Jó, nós podemos lançar luz sobre essa área tão complexa da nossa vida, não só para as pessoas que não conhecem o Senhor Jesus, mas principalmente para nós que conhecemos o Senhor. Fomos escolhidos, alcançados, e sempre fica uma pergunta dentro de nós que não quer calar: por que sofremos? Por que precisamos passar por sofrimento? O livro de Jó lança luz sobre essa questão. E eu espero no final desses... Nós teremos 4 encontros, Além dessa aula, teremos mais 2. Espero que no final dessa meditação vocês tenham mais dúvidas do que quando chegaram aqui. Brincadeira, irmãos. O livro de Jó vai nos apontar um caminho. Todavia, não vamos ter todas as respostas. Mesmo porque o tratamento de Deus é individual na vida de cada um, A palavra de Deus revelada, ela trata de forma individual. Às vezes o mesmo conteúdo, o mesmo versículo da palavra fala com você de uma forma e pode falar comigo de outra forma. É claro que nós não podemos olhar para a palavra de Deus e interpretá-la de forma particular. Existe até uma advertência, um versículo na palavra que diz, olha, a palavra de Deus não é de particular interpretação. Todavia, existe a palavra rema que pode tocar o nosso coração. Deus pode falar conosco através de um texto bíblico, de uma situação na qual nós passamos. Mas nós vimos na aula passada que o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Nós vimos também que Jó não era uma alegoria, ele é um homem, ele existiu, ele foi um homem de carne e osso, não foi um folclore ou uma história que existia. Isso é provado por alguns versículos na Bíblia, Ele é mencionado em outros pontos, Em Ezequiel ele é mencionado, em Tiago ele é mencionado também. Nós vimos também que no livro de Jó, Deus era conhecido como Shaddai. Shaddai significa o Deus Todo-Poderoso. Então é essa a visão que Jó e os seus amigos e aquelas pessoas que viviam naquela época tinham de Deus. Era o Deus Todo-Poderoso. Hoje nós temos uma visão de Deus mais voltada para o amor. Deus como um pai. Todavia, nessa época, a visão que eles tinham de Deus era o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. E essa expressão Shaddai, ela aparece 30 vezes no livro de Jó. Isso nós já vimos na aula passada. Vimos também que a mensagem contida no livro de Jó nos levam a algumas conclusões. Primeira delas, que as bênçãos de Deus, elas podem nos induzir a estabelecer uma troca com Ele. Ou seja, se eu andar na linha, se eu for um bom menino, Deus vai me abençoar. Então, à medida que eu faço boas coisas que vão agradar a Deus, eu vou ter a bênção de Deus, Isso é um questionamento que o próprio Satanás colocou
diante de Deus. Nós vimos ali no capítulo 1 e 2, quando Satanás se apresenta diante de Deus, juntamente com os filhos de Deus. Depois a gente vai entender melhor o que significa esses filhos de Deus. Existe uma controvérsia teológica sobre o que significa verdadeiramente isso. Mas é o fato que Satanás se apresenta diante de Deus e questiona a Deus. Olha, então vamos fazer o seguinte, vamos ver se esse Jó, se esse seu amigo que você diz que é tão fiel e justo, ele continua te servindo se você retirar de sobre ele as bênçãos. Na verdade, Satanás lançou uma dúvida no ar. Qual era a dúvida? Jó serve a Deus por interesse. Qual é o interesse de Jó, segundo Satanás? Ser abençoado. Né? Então o livro de Jó coloca essa questão no ar. Né? Uma outra questão que o livro de Jó coloca é que Deus não é obrigado a garantir bênçãos e prosperidade e tudo de bom para você se você serve a Deus. Não existe essa garantia. Não existe essa garantia na palavra. Existe a garantia, sim, de que Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Existe a garantia de que Ele suprirá as nossas necessidades. Existe a garantia de que nós teremos a vida eterna, nós temos a salvação. São coisas que nós não podemos contestar. Mas não existe a garantia de que, mesmo sendo um justo, nós não seremos afligidos. Jesus foi muito claro: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não é assim? Se fosse assim, então, nós teríamos que jogar fora toda a história da igreja primitiva, dos apóstolos que foram tremendamente afligidos pela vida, pelas circunstâncias, pela perseguição. Então, não existe uma garantia de que, sendo justo, nós teremos a proteção irrestrita de Deus, no sentido de que as aflições não nos alcançarão. Né? O livro de Jó fala sobre isso. Outra coisa que nós aprendemos no livro de Jó é que Deus é soberano, Ele tem a sua vontade. A vontade de Deus está acima da minha e da sua vontade. Os planos de Deus são superiores aos nossos planos. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Nós, com a nossa mente racional pequena, ela não alcança o projeto de Deus para cada um de nós, para uma igreja, para uma nação, para uma família. A nossa mente é muito limitada. E pior ainda, ela é contaminada pela queda. Quando o homem caiu, lá em Gênesis, todo o nosso ser foi afetado, irmãos. Todo o nosso ser foi afetado. Então, a corrupção do gênero humano foi total. Nós fomos afetados no nosso corpo, tanto é que nós enfermamos, nós ficamos doentes. Se você olhar lá, os homens, no começo, né, eles viviam muitos anos, séculos eles viviam. 800 anos, 900 anos. Eles viviam muito tempo. Não existe uma explicação teológica para isso, mas eu creio que é porque o peso do pecado talvez não fosse tão grande. Conforme o homem foi se desenvolvendo, a existência, né, do homem começou a avançar pelo tempo aqui na Terra, o pecado foi sendo acrescentado, né? A Bíblia diz que o pecado é como um abismo gerando um outro abismo. Nós estamos sempre aumentando através das gerações. Isso quando não existe o sangue de Jesus sobre a vida de uma pessoa. Aí a coisa muda. Né? Mas o mundo vai de mal a pior. A palavra diz que o mundo jaz no maligno. O que significa isso? Que o maligno, ele domina o mundo. Né? Ele dirige, às vezes, a vida das pessoas. Então, Deus, Ele é soberano. Nós aprendemos isso. A vontade de Deus é soberana. E Ele que decide quem vive e quem morre. Ele que decide quem será afligido e quem não será afligido, mesmo não entendendo isso. E isso é um dos segredos também do livro de Jó. Nós vamos mergulhar nesse diálogo, né, que Jó teve com os seus 4 amigos. Foram 4, né? Os 3 primeiros. O teor do diálogo dos 3 primeiros amigos de Jó era tentar provar para ele que ele tinha um pecado, que é por isso que ele estava sofrendo. E Jó tentando o tempo todo se defender. Elifaz, o 4º amigo que aparece, ele tenta provar para Jó que Deus está permitindo isso na vida dele para o purificar. E depois aparece um 5º personagem nessa história, que é Deus. Esse diálogo de Jó com Deus nós vamos estudar também mais para o final desse estudo.
Hoje nós não vamos entrar a fundo nessa questão, mas Deus entra em cena. Depois dos 4 amigos se manifestarem, depois de Jó se manifestar, Deus entra em cena, lá mais para o final do livro de Jó. E aí nós vamos entender algumas coisas importantes também, do que Deus disse para Jó. Nós aqui na igreja, nós atendemos muitas pessoas, né, e visitamos pessoas, às vezes visitamos pessoas no hospital, na UTI, já visitamos várias vezes, né, e às vezes nós vamos lá, oramos, abençoamos a pessoa, né, clamamos a Deus por cura, por restauração. Algumas pessoas são curadas, outras não, né? É muito triste, né, quando você vai visitar uma pessoa e, esses dias não, ano passado fui visitar uma senhora, ela estava toda entubada, orei por ela, e 2 dias depois o nome dela estava lá no obituário do Imparcial, né? É triste isso. Mas foi a vontade de Deus. Deus não ouviu a minha oração. Por quê? Ele não ouviu. A minha vontade estava abaixo da vontade de Deus, né? A nossa vontade deve ser submissa à vontade de Deus. O meu desejo é que aquela senhora fosse salva. Se bem que ela já estava com quase 90 anos, né, gente? Já estava bem... Estava já bem... Desculpem a expressão, né? Bastante caminhada, né? Vamos usar essa expressão. Mas eu também já orei por pessoas que depois elas foram curadas, né? É Deus quem decide, não sou eu. Gostaria muito de que todos fossem curados, mas não, Deus, ele é soberano. No caso de Jó, Deus foi soberano, né? Outra coisa que nós aprendemos é que quando nós nos aproximamos de Deus, nós nos conhecemos melhor. Não existe outro caminho, irmãos. Você quer se conhecer? Não são os livros de autoajuda que nós encontramos nas livrarias que vão fazer com que você se conheça melhor. Não é uma sessão de psicanálise que vai fazer com que você se conheça melhor. Você vai se conhecer à medida que você se aproximar de Deus. Porque a luz que há em Deus vai iluminar a negrura do seu ser, vai iluminar aqueles lugares mais escabrosos da sua alma, aquele lugar onde você não permite que as pessoas toquem ou o próprio Deus toque. Quando nós nos aproximamos dele, a luz que há nele ilumina todo o nosso ser. E nós reconhecemos a nossa situação pecaminosa, a nossa limitação. Nós reconhecemos que nós dependemos integralmente dele, que nós não somos nada sem ele, à medida que nos aproximamos de Deus. À medida que nós nos afastamos de Deus, nós nos tornamos cada vez mais autossuficientes. Irmãos, isso é diretamente proporcional. Quanto mais longe de Deus, mais autossuficiente nos sentimos. Quanto mais distantes de Deus, mais confiamos na força do nosso braço. É assim que funciona. Vide o que acontece nos Estados Unidos, né? Quando é uma nação interessante, a nação americana. Quando eles passam por alguma dificuldade e as igrejas enchem. Por exemplo, quando caíram as Torres Gêmeas, eu estive lá nesse período. Impressionante a comoção nacional. As igrejas estavam lotadas. As pessoas andavam com os carros com a bandeira dos Estados Unidos, às vezes com a bandeira de Jesus. Jesus é rei, Jesus salva. Mas depois, quando passa esse tempo e vem novamente a prosperidade, o tempo em que eles se sentem seguros, as igrejas esvaziam. Por quê? Não precisam de Deus, não é? Se esquecem do Criador. Se as coisas vão bem, Deus não é tão necessário, mas se as coisas vão mal, aí as pessoas choram, elas vão aos pés de Jesus, clamam por misericórdia, não é assim? Infelizmente nós somos assim, não é? Mas à medida em que nós nos aproximamos de Deus, nos conhecemos melhor. Uma outra coisa importante é quando nós passamos por aflições, falamos isso na aula passada, nos esquecemos que Deus é o nosso advogado, não o nosso adversário. Às vezes temos a tendência de imaginar que Deus é o nosso adversário. Em um dado momento, nós vamos ver isso do diálogo de Jó com seus amigos, nós percebemos isso. Jó chega ao ponto de amaldiçoar o dia que ele nasceu. Seria melhor que aquele dia fosse coberto de trevas, diz Jó no livro, né? E por fim, irmãos, convenhamos, quando nós passamos por grandes aflições, nós passamos por ela sozinhos, na verdade. Tá certo, a igreja apoia, os irmãos apoiam, você recebe oração, mas ninguém sabe aquilo que você está sentindo. Ninguém consegue avaliar aquilo que está dentro de você.
Por mais que Jó tentasse explicar para os seus amigos aquilo que ele estava passando, ou tentasse se justificar, nenhum dos seus amigos estava na pele de Jó para saber exatamente o que ele estava passando. Só ele e Deus, ninguém mais. Então nós passamos por algumas situações na nossa vida que, meu irmão, minha irmã, é só você com Deus. Você vai estar sozinho nesse negócio. Sozinho no que eu falo, Deus sempre vai estar conosco, mas as pessoas não vão entender exatamente aquilo que você está passando, né? A aflição que você está passando. Ainda que você tente sensibilizar o coração das pessoas, mas é só você e Deus que sabem o que está se processando ali dentro. Eu queria que você abrisse no capítulo 1 de Jó. Nós vamos passear por alguns versículos. Esse capítulo 1 de Jó fala sobre a riqueza, a virtude, as aflições e também a paciência de Jó. Lá no verso 5, e aqui nós começamos a entender um pouco da personalidade de Jó e da fidelidade desse homem e do zelo desse homem, que diz assim: sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava a Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Veja que pai zeloso, que exemplo de pai esse homem tinha. O homem, não é à toa que Deus disse: olha, o meu justo Jó, né? Justo, né? E quem de nós talvez faça isso hoje? Será que você se levanta de madrugada para orar para os seus filhos? Talvez você conte nos dedos hoje o pai que faz isso. Se levanta de madrugada para orar pelos filhos. Jó não só levantava para a oração, mas ele sacrificava de madrugada. O que significa sacrificar? Pega um animal, né, faz todo aquele ritual, imola o animal, né, derrama o sangue desse animal e faz um holocausto. Holocausto, o que é? Queimar a carcaça daquele animal, né? Partir o animal no meio. Tem todo um ritual para o sacrifício. Não é só matar o animal. Existe todo um ritual. Jó fazia isso de madrugada pelos seus filhos. Ele era um pai zeloso. Agora, a partir do verso 6, entra em cena, nesse drama todo da vida de Jó, entra em cena mais um personagem, Satanás. Esse cara, ele traz muito problema. E do verso 6 até o capítulo 2, verso 7, Satanás, ele entra em cena nesse trecho do livro de Jó. Então, desse verso 6 até o capítulo 2, verso 7, Satanás entra em cena. 2 vezes ele entra na presença de Deus. A primeira vez requerendo os bens de Jó, a prosperidade de Jó e os seus filhos. Na segunda vez, ele requer a saúde de Jó. E Deus permite. É isso que é mais enigmático e emblemático para nós. Mas como Deus permite Satanás colocar suas patas sujas na vida de um filho, né, de um justo? Mas nós vamos entender no decorrer do livro de Jó que Deus fez isso, em primeiro lugar, porque ele confiava em Jó. Ele não permitiria que isso fosse feito, que Satanás tocasse na vida de um homem que se dizia filho de Deus, talvez um crente nominal, um cara que diz que é crente, mas não é. Jó permitiu que Satanás tocasse na vida dele porque ele saberia muito bem que Jó, em momento algum, blasfemaria de Deus, que Jó ficaria firme. Teve lá suas lutas, nós vamos ver, porque ele era humano, ele era um homem de carne e osso como nós, teve os seus questionamentos, teve os seus medos, mas em momento algum saiu da boca de Jó qualquer palavra blasfema contra Deus. Qualquer palavra que ofendesse a santidade de Deus ou a sua soberania e a sua honra. Mas a gente percebe uma coisa interessante aqui com relação a Satanás. Em primeiro lugar, a primeira coisa que a gente aprende sobre esse cara, ele deve prestar contas a Deus. Satanás é uma criatura, ele foi criado por Deus. Tudo foi criado por Deus, inclusive o diabo. É claro que ele não foi criado como um diabo, ele foi criado como um anjo. Só que Deus criou e deu a ele o poder de decidir sobre o seu futuro. E infelizmente ele decidiu, ele quis ser igual ao Altíssimo, e aí ele foi lançado na terra, ele se transformou num anjo caído.
num demônio. E Satanás, ele tem que prestar contas a Deus. No verso 6, diz assim, 1:6: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Satanás tinha que se apresentar diante de Deus para prestar contas. Segunda coisa que a gente aprende aqui, a mente de Satanás é um livro aberto. Tanto é que no verso 7, se você der uma olhada, então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Então uma pergunta de Deus obrigou Satanás a uma confissão do que ele estava fazendo. Então não é possível esconder nada de Deus. Nem Satanás consegue esconder as coisas de Deus. A palavra nos diz, né? Onde nós vamos nos esconder do Espírito de Deus? Se eu subir até as mais altas nuvens, tu ali estarás. O livro de Salmos fala isso. Se eu descer ao mais profundo dos abismos, tu ali estarás. Quanto mais, Satanás também não tem como esconder nada de Deus. Deus conhece tudo, sabe tudo. Ele é onisciente e onipresente. Outra coisa que nós aprendemos, que Satanás está por trás de alguns males que afligem a humanidade hoje. Verso 2, capítulo 2, verso 7, desculpe. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Então veja, foi Satanás quem feriu Jó. Satanás saiu da presença de Deus, foi até Jó e o feriu de uma doença terrível. Nós vamos entender um pouquinho mais que doença era essa que veio sobre a vida de Jó. Não é? Outra coisa que a gente aprende, ele não é onipresente, ele não é onisciente. Satanás não está em todos os lugares, como Deus. Né? Ele é um ser único e ele caminha pela terra, ele passeia pela terra, ele tem lá os seus assessores, os seus anjos, os seus demônios, que fazem aquilo que ele quer, mas ele não é um ser que está em todos os lugares. Até que o próprio Jesus se referiu a Judas, né, como o diabo, né, como tendo Satanás, o próprio Satanás, entrado em Judas Iscariotes para cumprir, né, essa missão tão importante de matar o Filho de Deus. Então, na verdade, ele não quis delegar isso para nenhum demônio. Ele foi pessoalmente, incorporou em Judas Iscariotes, e Judas então executou o plano diabólico, vendeu Jesus por 30 moedas de prata, e ele então foi crucificado. Agora, o pobre infeliz não sabia, né, que naquele ato ele estava decretando a sua derrota final, né? E para surpresa dele e dos demônios e de todo o inferno, ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Né? Eu fico imaginando um alvoroço no inferno, quando eles viram, né, o Jesus ressurreto. Eles viram que a morte ela foi tragada na vitória, que a morte ali foi vencida por Jesus. E nós vencemos junto com ele. Nós, seres humanos falíveis, mortais, nós vencemos junto com Jesus. E ele, um ser espiritual, que foi criado para ser eterno, que não tem as limitações que nós temos, vivendo aqui na terra, sentindo as dores que nós temos, ele foi derrotado, né, por um homem chamado Jesus Cristo de Nazaré. Então esse homem, que também era Deus, derrotou o infeliz do diabo. E, por fim, uma outra coisa que nós aprendemos nesse diálogo entre Satanás e Deus, que Satanás, irmãos, eu já disse isso na primeira aula, é um cão amarrado. Ele não vai muito longe. Né? Numa ponta da corda está a mão poderosa de Deus, então ele vai até um certo ponto, e ele acaba se transformando apenas num joguete nas mãos de Deus. Ele acaba se transformando em uma peça no tabuleiro de xadrez de Deus. E ele vai só até um certo ponto. Graças a Deus por isso, não imagine se ele tivesse poder. Na verdade, na cruz do Calvário, a cabeça da serpente, ela foi esmagada. E por que a cabeça, né? Porque ali é o centro de comando. Esses dias, conversando com meu cunhado, o pastor Hélio, ele ficou tão surpreso com uma experiência que ele teve no Pantanal, aqui no Mato Grosso. Ele estava com a família, né, andando numa caminhonete, naquelas estradas do Pantanal, uma cobra imensa passou na frente. E ele não teve tempo de brecar, passou em cima da cobra. Só que ele não passou na cabeça, ele passou no corpo da cobra.
A hora que ele olhou pelo retrovisor, a cobra estava viva, ela continuou passando. Ele deu um ré, passou de novo, era uma caminhonete, uma F1000 pesada, carregada. Imagine os dois eixos passando em cima dessa cobra. Passou uma primeira vez, blum, blum, duas vezes. O eixo da frente e o eixo de trás. Ele deu ré, passou de novo o eixo de trás e o eixo da frente. Não é que essa cobra sobreviveu? Ela foi embora. Entrou no meio do mato e foi embora. Aí ele se lembrou dessa questão, né? Mas quando Cristo morreu na cruz, ele pisou a cabeça, foi na cabeça, né? Você não mata uma cobra passando em cima dela, ela tem um grande poder de regeneração, mas se você pegar na cabeça dela, já era, né? E foi exatamente isso que aconteceu, né? Ali na cruz, nós tivemos a vitória, e ele é um ser que age dentro de limites, porque a sua cabeça foi esmagada. Então, irmãos, com relação ao diabo, deixa eu contar aqui um segredinho para vocês. A gente não deve perder muito tempo com ele não, sabia? Ficar estudando demais, se preocupando demais com ele. Se você olhar para Jesus, Jesus gastou muito tempo com o diabo? Não. A única vez que Jesus conversou com ele foi quando apareceu aquele endemoniado gadareno. E aí Jesus pergunta quem eles são, eles falam, nós somos legiões, porque somos muitos. E aí os demônios pedem permissão para que ele saia do corpo daquele endemoniado e vá até não sei se chama manada de porcos, um grupo de porcos. Esses demônios entram nos porcos, esses porcos não suportam a presença do demônio dentro deles e eles se precipitam num despenhadeiro. Essa é a história. Agora, todas as outras situações em que Jesus se deparou com o reino das trevas, não teve muito tempo, não. Eles não precisaram gastar muito tempo com isso, porque nós precisamos entender que algumas coisas sobre o diabo. Em primeiro lugar, que nós temos autoridade sobre ele. Esse é um ponto fundamental. E não sei quantos tiveram a experiência de participar, né, de uma expulsão de demônios. E quando você mostra para ele, você mostra um certo medo e temor, ele é muito esperto. Aí ele monta em cima, aí ele faz o escarcéu dele. Mas se você vai com autoridade, no nome de Jesus, ele obedece, ele tem que sair, ele não tem outra saída, irmãos. Então, primeiro ponto com relação a Satanás, nós temos autoridade sobre ele. Segundo ponto que nós precisamos entender, ele está derrotado. Ele ainda está esperneando por aí, não é? É como se fosse a cabeça da serpente foi esmagada, mas ainda continua abanando o rabo por aí. Vocês já viram quando matar a galinha? Eu, quando era pequeno, naquela época era comum, né? Eu morava ali na Vila Marcondes, eu tenho até essa cena muito clara na minha cabeça. Eu via nos quintais, assim, as galinhas sendo sacrificadas, né? Eu lembro que minha mãe ia na feira e vendia aquelas galinhas enfermeiras, né? Que ficavam de cabeça para baixo, num pau, assim. Vocês lembram disso? Pendurado, um monte de galinha branca, assim, pendurada. E comprava a galinha daquele jeito, chegava em casa e se cortava o pescoço dela. E você cortava o pescoço, ela ficava ainda pulando, o corpinho dela ficava pulando no tempo. Eu achava aquilo lá assustador, né? Eu era criança, né? Satanás é assim, irmãos. A cabeça dele já foi para o pau, mas ele ainda continua abanando o rabo dele. Agora, nós precisamos entender que temos autoridade sobre ele e que ele já está derrotado. A sentença já foi determinada, né? No desfecho de tudo, Apocalipse fala sobre isso. No desfecho de tudo, ele vai ser aprisionado e depois ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, para nunca mais perturbar a vida de ninguém. Mas até lá, o rabo dele ainda está batendo por aí. E terceira coisa que nós precisamos entender. Oi? Dá trabalho, mas vamos viver a nossa vida e sem se preocupar muito com ele, né? Eu creio que à medida que nós estamos no centro da vontade de Deus, o diabo não tem muito o que fazer, né? A ação dele é muito limitada, né? Deus colocou limites claros. A gente vê isso aqui no caso de Jó. Tocou na vida dele, sim, mas foi até um certo ponto, até onde Deus permitiu. E o desfecho da vida de Jó é tremendo, né? O Jó, no final da sua vida, teve muito mais do que ele já tinha e Deus abençoou de forma tremenda. A gente vai entender isso melhor. Então, o diabo ele pode até pensar que ganhou. Eu fico imaginando quando ele conseguiu levar Jesus para a cruz, a festa que eles fizeram, né? Poxa, conseguimos matar o Filho de Deus, está lá pregado na cruz.
Agora, quando ele pensou que tinha ganho, na verdade, ele tinha decretado a sua sentença de morte. Né? E é assim. Né? Então aprendemos algumas coisas sobre esse diálogo. Para você ver, irmãos, o nome Satanás só é mencionado 3 vezes no Velho Testamento. Você acha que ele é tão importante assim? Ele não mereceria muito mais citações, muito mais versículos? 3 vezes. 1 Crônicas, em Jó e em Zacarias. Nesses 3 livros só. São 66 livros a Bíblia. No Novo Testamento, sim, existem mais algumas referências sobre ele. Mas também não são muitas, não. Né? Existem muito mais referências sobre outras coisas, né? Sobre o poder de Deus, sobre santidade, sobre a misericórdia de Deus, sobre bens e posses, por exemplo, que aqueles que fizeram curso de finanças aqui na igreja sabem disso. São 1.300 e poucos versículos que falam sobre bens e propriedade, que falam sobre dinheiro na Bíblia. Muito mais do que o diabo. Né? 3 citações no Antigo Testamento. Né? Então nós não podemos, irmão, gastar muito tempo com eles. Nós temos muita coisa para fazer. Nós temos que servir a Deus. E à medida que nós avançamos, né? A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Né? Ela não pode reter o inferno, Satanás e seus anjos não podem reter o avanço da igreja, o avanço da sua vida, né? A obra que Deus está fazendo na sua vida. Ele não pode deter a obra de Deus na vida de Jó e não vai deter na sua vida também. Né? Verso 6, e aqui a gente vai tocar num ponto controverso, né? Capítulo 1, verso 6. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Essa expressão, irmãos, os filhos de Deus, quem são esses filhos de Deus? Vamos lá em Gênesis, essa mesma expressão aparece em Gênesis. Abram lá, Gênesis capítulo 6, verso 2. Só vou colocar aqui uma pulguinha atrás da orelha de vocês, mas eu confesso que eu não tenho a resposta. Eu tenho uma resposta, eu tenho uma convicção minha, né? Mas não sou nenhum teólogo, né? Quem sou eu? Mas Gênesis 6:2 diz lá, essa mesma expressão, filhos de Deus, aparece lá também. Isso aqui fala sobre o dilúvio, né? Esse capítulo fala sobre o dilúvio. Viram os filhos de Deus, ora, novamente, a mesma expressão, a palavra no original é a mesma palavra que foi usada em Jó, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Aí depois, então, no verso 3, então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naquela terra, daqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens, e delas geraram filhos, e estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Dizem alguns teólogos que esses filhos de Deus são seres angelicais, são anjos caídos. Oi? Uhum. Alguns dizem que esses filhos de Deus são anjos caídos, que coabitaram com as mulheres. E aí essas mulheres geraram os gigantes da terra, os valentes da terra. É uma teoria. Um pouco difícil da gente entender e engolir, né? Como um anjo, um ser abstrato, espiritual, vai produzir filhos numa mulher. Isso é meio maluco. Existem outros que dizem que esses filhos de Deus são os descendentes do terceiro filho de Adão. Adão teve Caim e Abel, e teve um terceiro filho, Sete, né? E esse filho, Sete, gerou filhos, e esses filhos de Deus se refeririam aos descendentes de Sete, do terceiro filho de Adão. Pode ser. Mas o fato é que aqui, no livro de Jó, dentro do contexto que nós estamos tratando em Jó, é bem possível que esses filhos de Deus sejam exatamente os anjos. Né? Por quê? Satanás estava presente. Né? Não faz sentido os filhos de Deus, descendentes talvez de Sete, entrarem na presença de Deus juntamente com Satanás. É bem possível que tenha sido uma assembleia espiritual em algum lugar do reino espiritual, e os anjos então se apresentaram diante de Deus, Satanás veio junto.
Então vamos entender, para compreender melhor o contexto, que sejam realmente esses filhos de Deus. Foi só um parênteses que eu fiz aqui para vocês, para que a gente conheça um pouco mais da Bíblia e das controvérsias os pontos meio obscuros que existem na Bíblia, né? E que nós não precisamos ficar ansiosos com isso, mas o que nós precisamos ter é um entendimento geral do que a palavra significa, do que o livro de Jó significa, e esses detalhes, que eu diria que são pequenos, né, quando nós estivermos lá com o Senhor, nós vamos resolvê-los. Então anote essa pergunta no seu caderninho, quando você for arrebatado, você pergunta lá para o Senhor, né? Então, vamos seguir aqui. No verso 8, diz que Jó ele era um homem íntegro. Agora, interessante, um homem íntegro, ele passou por esse perrengue todo, né? Deus não permite a provação, meus irmãos, para nos ver falhar. Deus não é um Deus sádico. Deus não permite que você passe por uma provação para ficar sentado lá no céu e vendo você sofrer, falhar, errar, sucumbir diante da provação. Não. O objetivo é com um propósito específico. No caso de Jó, nós vamos entender isso, que no final Jó declara que antes ele ouvia falar de Deus. Embora ele fosse um homem justo, embora ele fosse um pai amoroso e cuidadoso, que sacrificava em favor dos seus filhos, ele ouvia falar de Deus. Mas depois de passar por toda essa dificuldade, ele pôde declarar: agora os meus olhos te veem. Então, a provação na vida de Jó teve esse poder de fazer com que Deus se revelasse a ele como ele é. Infelizmente, irmãos, nós somos pessoas duras, orgulhosas, e nós precisamos passar por uma moedura para que nos tornemos assim um barro mole nas mãos de Deus, para que o nosso coração deixe de ser um coração de pedra e se transforme num coração de carne, um coração que Deus pode moldar, um vaso que Ele pode moldar e fazer disso um vaso para honra. Porque enquanto nós estamos ligados a Adão, ainda tomando da árvore do conhecimento do bem e do mal, irmãos, Deus não pode nos usar com um vaso para honra. Ele precisa quebrar esse vaso. Quantos se lembram daquela musiquinha antiga? Isso, hoje eu estou bem saudosista, né, falando de coisas antigas. Mas tem uma musiquinha que me tocou muito no início da minha conversão, né? Faz de mim, Senhor, um vaso novo, né? Quebra e transforma, não é? Nós precisamos ser quebrados, irmãos. Infelizmente, nós precisamos ser quebrados para que Deus possa fazer algo novo. É só assim que Deus pode nos usar, porque Deus não usa coisas remendadas. Deus faz novas todas as coisas. Quando você teve uma experiência com o Senhor, você passou por um novo nascimento. O teu espírito foi recriado. Deus não poderia usar o teu espírito se ele fosse um espírito remendado, né? Quantos aqui já tiveram aqueles carrinhos bem velhos que só dão problema? Só gasta e está sempre com problema. Deus não é assim, que fica te remendando e daqui a pouco dá problema de novo, te remenda. Não, Ele faz novas todas as coisas, Ele renova. Agora, esse processo de renovação às vezes demoram anos. Não é porque Deus não tem esse poder, mas é porque nós limitamos às vezes o agir de Deus. Nós não nos quebrantamos o suficiente na presença dEle para que sejamos renovados. Mesmo porque eu acho que se Deus fosse fazer a obra de santificação na minha vida e na sua vida instantaneamente, eu acho que esse corpo físico não resistiria. Eu acho que nós desintegraríamos, né? Porque a obra de santificação de Deus, ela é progressiva e às vezes até lenta na nossa vida, porque Deus sabe que nós somos pó. Deus sabe que nós não podemos suportar um agir intenso de santificação dele na nossa vida. Então eu creio que nesse sentido Ele respeita a nossa pequenez, a nossa fragilidade, e Ele vai trabalhando, não é? No verso do 9 ao 11 desse capítulo, nós vemos aqui novamente Satanás entrando em cena, e aí ele dizendo para Deus: olha, o teu justo servo Jó, ele te serve por interesse. Irmãos, isso é uma coisa tão séria. Eu acho que cada um de nós precisa olhar para dentro de si e ver no nosso coração o que nos move a servir a Deus. O que te move a servir a Deus? É porque você ama a Deus? Porque você honra a Deus?
porque ele é tudo para você ou porque você quer as bênçãos dele? Só. Não é? Isso é muito sutil, irmãos. Eu já me peguei algumas vezes na minha vida servindo a Deus para receber as bênçãos dele. É um mecanismo quase que inconsciente que opera dentro de nós. E Satanás, ele tocou exatamente nesse ponto. Ele questionou a Deus com relação a isso. E ele disse, olha, sabe por que ele te serve? Porque tu o cobres de cuidados. Ele é um homem próspero, ele tem uma família estruturada, ele tem muitos bens, ele tem gados, ele tem o prestígio da sua comunidade, todas as pessoas ali o reverenciam. Experimenta tirar isso dele e ver o que acontece. Então veja a dúvida, né? Veja a semente que Satanás tentou colocar diante de Deus. Vamos ler esses versículos para a gente entender melhor. A partir do capítulo 1 ainda, estamos no 1, do verso 9 ao 11. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó a Deus debalde, né? Essa palavra debalde significa por interesse, né? Porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Né? Quantas pessoas são atingidas, né, por essa teologia que é mostrada nos dias de hoje, em que você faz uma barganha com Deus. Olha, eu vou fazer isso, eu vou dar o meu dízimo, porque eu sei que se eu der o meu dízimo, Deus vai me abençoar. Veja a motivação, irmãos. Está errado. Eu não dou o dízimo porque eu estou querendo receber de Deus as bênçãos. Se você olhar para a palavra, você vai ver mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Muito melhor é você convidar alguém para jantar na tua casa que não pode retribuir esse jantar do que você convidar uma pessoa que tem bens e posses e pode retribuir esse jantar. Já leram esse versículo na Bíblia? Está lá, num dos evangelhos. Né? O mérito de você convidar alguém que não pode te retribuir é muito maior. É isso que agrada a Deus, não é? Então, quando nós trazemos o nosso dízimo, ou quando nós servimos a Deus, irmãos, é porque nós o amamos. Não é porque nós estamos interessados nas bênçãos dele. Ainda que isso seja uma consequência natural, mas a motivação do nosso coração tem que ser corrigida. Eu estou dizendo isso para vocês, não é porque eu sou santarrão, não, irmãos. Eu já me peguei em situações assim, servindo a Deus, porque em troca da sua bênção. Não, eu tenho que servir a Deus porque Ele é o meu Senhor. Eu tenho que servir a Deus porque Ele é a razão da minha existência. Eu tenho que servir a Deus porque eu fui criado para o louvor da sua glória. Não existe outro motivo para a minha existência nesse mundo, senão o Senhor, Deus. Né? Vamos ver aqui no verso 20 e 22, ainda do capítulo 1. Vamos conhecer mais um aspecto da vida de Jó. É por isso que Jó recebeu a confiança de Deus, né? Verso 20 e 22. Então Jó se levantou, depois de ter acontecido toda aquela desgraceira na vida dele, né? Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou. Eu me lembro, irmãos, quando eu li essa palavra adorou, sabe do que eu me lembrei? Eu me lembrei de Abraão levando o seu filho Isaque para ser sacrificado. E lá no pé do monte, ele disse, né, para o seu auxiliar, nós subiremos e adoraremos. Ele não falou que ele ia sacrificar o filho, nós subiremos e adoraremos. É muito fácil, né, a gente adorar quando as coisas vão bem. Mas adorar a Deus quando as coisas estão ruins, estão indo de mal a pior, meu irmão, é aí que a gente conhece o verdadeiro crente, o verdadeiro discípulo. Eu quero usar essa palavra crente, discípulo. Uma coisa é ser crente, até o diabo é crente. Ele sabe que Deus existe e estremece, mas discípulo são poucos. Jó, ele era um discípulo, tanto é que ele adorou nessa situação, né? Eu assisti uma pregação uma vez, que fiquei muito impactado com aquilo. O pregador falava sobre quando o povo estava encurralado entre o exército de Faraó e o Mar Vermelho, eles ficaram apavorados, ficaram murmurando. E Moisés ali então, ele tomou aquela atitude, né? Ele feriu as águas se abriram e o povo passou a pés enxutos. Mas enquanto eles estavam ali espremidos, encurralados, eles não pensaram em adorar a Deus. Eles estavam lamentando a sua sorte.
Tanto é que eles disseram para Moisés, olha, melhor seria que nós tivéssemos morrido no Egito. Não existiam muitas sepulturas no Egito? Por que tu nos trouxestes aqui, Moisés, para morrer nesse lugar, à beira desse mar? E aí depois que tudo aconteceu, depois que Deus faz aquele milagre tremendo, abre o Mar Vermelho e todo o exército de Faraó sucumbe no fechar das águas, aí eles vão fazer uma grande festa no deserto. Fácil, né? Será que eles não teriam que ter adorado ali antes? Será que a festa não deveria ter sido feita antes, na margem de cá do mar? Assim, olhando para Jó, irmãos, nós aprendemos essa verdade, esse mistério. Isso é para poucos, irmãos. Isso é para o discípulo. O crente, o convertido, não faz isso, mas o discípulo faz. Adorar a Deus, mesmo nas situações difíceis, né? E Deus, e ele diz lá no 22, né? No 21, e disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Veja que visão esse homem tinha, visão de Deus, né? De submissão à vontade de Deus. Hoje as pessoas não conseguem se submeter 100% a Deus. Submetem 50% da sua vida, retém uma parte. Aqui a gente vê que Jó, ele estava totalmente submisso. Deus me deu essa fortuna, né? Ele tirou, amém, louvado seja o Senhor. Receberia o bem do Senhor e não receberia o mal também, diz Jó num versículo. Então ele estava disposto a receber, desde que viesse do Senhor, ele estava disposto a receber qualquer coisa, ou o bem ou o mal. Abra lá em Salmo 49, 17. E ele diz que as coisas materiais não faziam muito sentido para ele, né? Eu cheguei nesse mundo nu, né? Cheguei pelado e vou embora pelado também. Na verdade é isso que ele está dizendo aqui. Agora vamos ver uma outra referência em Salmos. (49:17). 49:17. Eu vou ler a partir do 16. Não temas quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa se engrandece, porque quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Ainda que na sua vida ele bendisse e a sua alma e os homens o louvem quando faz bem a si mesmo, irá para a geração dos seus pais, eles nunca verão a luz. O homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais que perecem. Então Jó tinha esse entendimento, né? Ele tinha essa verdade dentro dele, né? 1 Timóteo 6,7 fala isso também. Se você quiser dar um pulo lá, 1 Timóteo 6,7. Peraí. 1 Timóteo, estou em 2 Timóteo. 1 Timóteo 6,7. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto há que nada podemos levar dele. Chegamos nus e vamos embora nus. Por mais riqueza que alguém tenha, né? Por mais poder, na morte todos se igualam, né? Tem um versículo que diz lá em Provérbios: melhor é ter o coração na casa do luto do que na casa da alegria, porque lá se vem o fim de todos os homens, e o meu coração se aplica a isso, né? Então, irmãos, o lugar do luto, né? O momento do luto é onde os homens olham para si mesmos e avaliam se vale a pena viver dessa forma. Jó, ele tinha essa consciência muito clara dentro dele, né, com relação a isso, né? Bom, temos aqui o capítulo 2, não vou avançar mais, irmãos. A partir na próxima quinta-feira a gente vai caminhar um pouco mais. Nós vamos entrar no diálogo dos amigos de Jó. Nós vamos entender um pouquinho desse diálogo, né, quando os amigos de Jó vão entrar em cena e vão começar a discutir com Jó. E vamos pegar ali alguns ensinamentos também.
Nem tudo que os amigos de Jó falaram é lixo, né? Eles falaram coisas boas também. Mas o problema dos amigos de Jó é que eles não foram sensíveis ao sofrimento de Jó. Será que Jó precisaria de um juiz? Ou talvez de um inquiridor, de um investigador para tentar descobrir a origem do seu sofrimento? O que será que Jó precisaria mais naquele momento? Não seria um ombro amigo? Os amigos vieram, talvez tivessem vindo de um lugar distante, não sei, aqui não fala exatamente de onde eles vieram. Mas será que aquele era o momento propício para tentar achar o porquê do sofrimento de Jó? Será que não era o momento de oferecer um ombro amigo, de chorar com Jó, né? Chorar com os que choram, né? Se alegrar com os que se alegram, diz a palavra. E Jó, até num dado momento do seu diálogo com seus amigos, ele questiona isso, né? Mas o que vocês estão fazendo comigo, né? Eu estou aqui nessa situação e vocês só tentam descobrir a origem, né, do meu pecado, do meu problema. Não era isso que Jó precisava naquele momento. Jó precisava de um consolo, né? E quantos de nós não somos juízes implacáveis com relação aos nossos irmãos? Às vezes não temos coragem de falar. Nós vimos um irmão assim sofrendo e já na nossa cabeça, é porque ele fez isso, começa a estabelecer uma relação de causa e efeito. E é uma das coisas que o livro de Jó vem demolir, sabe? Essa relação de causa e efeito. Não é porque uma pessoa está sofrendo que ela está colhendo coisas erradas que ela fez. Mesmo que ela esteja colhendo coisas erradas, o nosso papel não é ser um amigo de Jó, mas é caminhar junto, né? Orar, sofrer com ele, ter empatia, né? Empatia, essa é a palavra importante que nós precisamos aprender a viver, né? Amém, irmãos? Vamos então ficar em pé, vamos orar. E que o Senhor nos ajude a entender mais, né, sobre os mistérios, né, contidos no livro de Jó. Procure ler, viu, irmão? Se você vier aqui para a aula já com alguma coisa lida do livro de Jó, eu creio que o entendimento vai se abrir, vai ser muito mais fácil você entender tudo isso que nós estamos compartilhando aqui. Amém? Amado Deus, nós queremos te louvar por esta noite, pelas pessoas que estão aqui, que deixaram seus lares num dia frio, Senhor, num feriado como esse, mas vieram buscar a tua presença, buscar a tua palavra. Eu te louvo por isso, Senhor. E eu te peço, Senhor, que tu estejas honrando, Senhor, a atitude deles. Senhor, e que tudo isso que compartilhamos, os versículos que foram lidos, a tua palavra seja revelada a eles. Seja renovada, Senhor. Seja renovado o entendimento, que eles possam ser, ó Pai, visitados, Senhor, pela tua palavra, pelo teu Espírito, e possam receber, Senhor, algo novo nesses dias da tua parte. Não de mim mesmo, Senhor, mas da tua parte. Que o teu Espírito, Senhor, seja misturado com a palavra seja revelada. Porque, Senhor, está escrito que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Senhor, e a palavra que foi ministrada seja agora, ó Pai, embebida pelo teu Espírito. Leva-nos em paz, eu te agradeço, porque tu nos destes um dia, Senhor, na tua presença. Continua a nos abençoar, Senhor, ainda no resto dessa semana. E, Senhor, guarda-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Obrigado.